Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver problema envolvendo função do segundo grau, esse tema super legal. Continuando com a revisão de matemática para o Enem, eu trago a correção da questão número 38 do vestibular da Unicamp 2022, primeira etapa. Como eu já disse, o tema é função do segundo grau. A parábola y igual menos x quadrado mais bx mais c intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas P0 e Q0. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações y igual 2x mais 1 e y igual 1 menos x sobre 2. O valor de P mais Q é quanto? Eu creio que é a questão mais salgada dessa prova. Diz que essa função quadrática, né, porque tem x ao quadrado, ela intercepta uma única vez a reta dessa função y igual 1 menos x sobre 2. Então, aqui no gráfico cartesiano, vamos representar essa função para a gente visualizar. Então, a gente parte de uma tabela, atribuindo ao x e ao y valores diferentes e achando os correspondentes, né? Se eu atribuir ao x o valor 0, eu venho aqui na função e substituo o x por 0, aí vai ficar somente 1, porque 0 sobre 2 é 0. Então, o y vai valer 1, porque 1 menos 0 sobre 2 é 1 menos 0, que é o mesmo. Se eu atribuir 0 como valor de y, vou lá na função, tiro o y, coloco 0. Fica 1 menos x sobre 2. Trocando x sobre 2 de lugar, ele vai positivo para o primeiro membro. E eu passo 2 para o segundo membro, ele vai multiplicado, x igual a 2. Aqui eu tenho dois pares ordenados. Vou representar esses pontos no gráfico cartesiano. Traçar aqui a retinha. Ela é decrescente porque o a da função é negativo. Embora o 1 tenha vindo primeiro, quem que é o a? Menos 1/2. Que o a é o coeficiente do x, certinho? Então, a função decrescente, tudo bacaninha. Agora, também ocorre o mesmo com a segunda função, que é y igual 2x mais 1. Vamos aqui montar a tabelinha para ela, atribuir valores ao x e ao y. Por exemplo, se eu colocar 0 no lugar do x, 2 vezes 0 é nada. Sobra quem? Sobra o 1, para ser o valor do y. Se eu atribuir 0 ao valor do y, vai ficar 0 igual 2x mais 1. 2x mais 1 igual a 0, trocando de lugar, 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 meio. Aqui eu poderia atribuir outros valores, eu atribuo esses porque são os mais simples, né? Então eu tenho aqui dois pontos, 0 e 1 que já está aqui, e o outro que é menos 1 meio e 0 que está aqui, ó, retinha crescente. Por quê? Porque o a dela é positivo. Agora, a nossa função quadrática intercepta essas duas retas, cada uma delas em um único ponto. E a parábola dessa função intercepta cada uma dessas retas em um único ponto. Aqui em um único ponto, aqui em um único ponto. É a parábolazinha de concavidade para baixo, porque o a é negativo, é menos 1. E agora, o comando da questão é para que a gente descubra aqui a soma desses pontos P e Q. Seria o P aqui e o Q aqui, ou ao contrário, né? Importante que seja P e Q, os dois pontos. Para isso, eu vou trabalhar nessa hipótese de que essa função aqui precisa, em um dado momento, ser igual a essa função aqui, ó, 1 menos x sobre 2. Nesse ponto isso acontece. Então, resolvendo isso aí, nós vamos passar esse x sobre 2 para o primeiro membro, ele vai vir positivo, mas esse ser menos 1, passei todo mundo para o primeiro membro para igualar a 0 e encontrar as raízes, as possíveis raízes. Então, menos x2, aqui colocando em evidência o x que está nesse termo e está nesse termo, aqui colocando o x em evidência, bx por x sobra b, x sobre 2 por x sobre 1 meio, que multiplica x. Veja que quando eu peguei bx dividido por x, sobrou o b, x2 dividido por x sobre 1 meio, para eu ter o coeficiente do x definido aqui. O a dessa equação é menos 1. O b é o que acompanha o x, o coeficiente do x, isso que está entre parênteses, que é b mais 1 meio. E o c é a parte independente, que não tem x 1 meio, c menos 1. E aqui, pelo fato de ter um único ponto de interseção da reta com a parábola, eu tenho que dizer que o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, precisa ser 0. b ao quadrado é isso ao quadrado, ó, b mais 1 meio ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é C menos 1. 4 menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é C menos 1. E intercepta num único ponto, então o delta tem que ser 0. Intercepta uma única vez cada uma das retas, então tem que ser igualado a 0. Então agora, efetuando as operações, menos por menos vira mais 4, que multiplica C menos 1. Isso tudo igual a 0. E agora a gente vai fazer o mesmo em relação a outra equação do primeiro grau. E dizer que essa equação do segundo grau, em um determinado momento, ela cruza, ela intercepta, ela tangencia a reta da equação do primeiro grau aqui, y igual a 2x mais 1. Então tem que colocar que essa equação, em um dado momento, ela vai ser igual a essa. Por isso que eu igualei aqui, ó. Aqui, passando o 2x para o primeiro membro, ele vem negativo, mais c menos 1, porque troca de lado, troca de sinal. Também aqui eu posso pôr o x em evidência. Vai ficar b menos 2, que multiplica x. Bx por x sobra b, menos 2x por x sobra menos 2, mais c menos 1. O a dessa equação é menos 1, o b é o que acompanha o x, então o b é b menos 2, o c é o termo independente, que não tem x, que é c menos 1. Agora, o delta também vai ser igual a 0, porque essa retinha decorrente da equação do primeiro grau intercepta a parábola num único ponto, por isso que o delta precisa ser igual a 0. Ou seja, b ao quadrado, olha aqui o b ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1, vezes o c, que é c menos 1. Aqui, a gente vai ter menos por menos mais, multiplica 4 vezes 1, 4, que multiplica c menos 1. E isso precisa ser igual. Por que precisa ser igual? Porque essa... Por que eu posso afirmar que são iguais? Porque essa é igual a 0 e essa também é igual a 0. Então, uma é igual à outra, né? Peguei aqui essa que é igual a essa, porque ambas são iguais a 0. Como aqui eu tenho 4 que multiplica c menos 1, aqui eu tenho a mesma coisa. Se eu jogar um de um lado para o outro, um anula o outro. Então, esse pode anular esse. Sobrou aqui b mais 1 meio ao quadrado, que b mais 1 meio ao quadrado é o mesmo que dizer b mais 1 meio vezes b mais 1 meio. Aí a gente faz o tão famoso chuveirinho, né? b vezes b, b quadrado, b vezes 1 meio, b sobre 2, porque b vezes 1 é b sobre 2, 1 meio vezes b, b sobre 2, e 1 meio vezes 1 meio vai dar 1 quarto. b quadrado, meio b mais meio b, um b inteiro. Ou você poderia dizer b sobre 2 mais b sobre 2, 2b sobre 2, que é um b. Isso mais 1 quarto, né? Agora, eu posso usar aqui a outra parte, que é essa parte aqui, ó. b menos 2 ao quadrado é b menos 2 vezes b menos 2, b quadrado, menos 2b, menos 2b. E por último, mais 4. b quadrado menos 4b mais 4, que precisa ser igual a esse aqui, ó. Então agora eu vou poder isolar o b e achar o valor dele. b quadrado mata b quadrado, porque se eu jogar isso para cá, ele anula esse. Então fica esse b aqui, mais 4b que trocou de lado, trocou de sinal, igual a 4, menos 1 quarto que troca de lado, troca de sinal, 5b. Se eu pegar e encontrar um menor múltiplo comum, 4 dividido por 1, 4 vezes 4, 16, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Isolando esse b aqui, ó, eu vou ter 20, porque eu passei esse 5 para cá multiplicado por esse 4, sobre 15, 16 menos 1. Simplificando aqui por 5, vai dar 3 quartos. Então, b igual a 3 quartos. Como pede a soma de p mais q, ou seja, a soma dessas duas raízes, a gente vai dizer que soma que é dada por menos b sobre a, a gente vê isso na soma das raízes, da equação do segundo grau. Se o a aqui vale menos 1, né? Se o a vale menos 1, a soma vai ser menos b, o b está aqui, 3 quartos, dividido por a, que é menos 1. Menos por menos vira mais, então a soma aí é 3 quartos. Como pede a soma, a alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. Que bom que você assistiu esse vídeo, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e vamos compartilhando conhecimento para o seu sucesso sempre. Curte o canal do vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.